Chegamos aqui na questão 40. Questão 40 diz o seguinte: em 1836, o químico inglês John Frederick Daniel construiu uma pilha usando metais e soluções aquosas de sais. A pilha funcionava a partir de dois eletrodos interligados. O eletrodo é geralmente um sistema constituído por um metal imerso em uma solução aquosa de um sal formado pelos cátions desse metal. Considere a representação da notação química da pilha de Daniel, usando eletrodos de cobre e zinco de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Bom, galera, lembrando que a pilha de Daniel é uma pilha que a gente trabalhou bastante, né? Porque ela é uma forma de representar aí a pilha, né, de uma maneira mais simplificada. Então, vamos lá. A partir da pilha de Daniel, que foi representada aqui pela equação formal, lembra dessa equação formal? Ele mostra quem oxida, duas barrinhas representando ali a transição dos íons na ponte salina, e depois quem reduz, tá? Então, no caso aqui, o zinco está oxidando, o cobre está reduzindo. Dados os potenciais padrão de redução, então veja aí que o potencial padrão de redução do zinco é de menos 0,76 volts e do cobre de mais 0,34 volts, e considerando o funcionamento da referida pilha em condições padrão, afirma-se que, então vamos lá, no eletrodo de cobre dessa pilha ocorre a corrosão da placa metálica de cobre. Galera, considerando que o cobre é a substância que vai reduzir, então ele não vai sofrer a corrosão, tá? Então não ocorre a corrosão, porque o cobre não vai sofrer oxidação, o cobre vai sofrer redução. Lembrando que quem diminui a massa, quem oxida, quem está perdendo a massa, quem diminui ali é quem sofre a oxidação, né? E quem oxida aqui é o zinco, tá? Então, o zinco, vamos até colocar aqui, ó, o zinco oxida e o cobre reduz. Então tá errada a primeira afirmativa, porque falou que a placa de cobre vai sofrer corrosão. Na verdade, a placa de cobre vai aumentar o seu tamanho, na verdade, aumentar a sua massa devido à deposição de cobre ali pela redução dos íons cobre. Item 2. A diferença de potencial teórica dessa pilha é de mais 1,1 volts. Então, como é que a gente faz para calcular a DDP, ou a diferença de potencial padrão, variação do potencial padrão? Você pega o maior potencial, que no caso é 0,34, menos o menor, que é menos 0,76. Lembra disso? Maior menos menor. É assim que a gente calcula a DDP para a prova, fica muito mais fácil assim. Ou seja, galera, deu 0,34 mais 0,76, que é 1,10 volts ou 1,1 volts. Então, tá certinho aqui o item 2. Realmente, a DDP teórica de mais 1,10 volts, beleza? Maior menos o menor sempre. Item 3. Nessa pilha, os elétrons fluem no circuito externo do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Lembrando que numa pilha, os elétrons vão passar sempre pela parte externa, o circuito externo, o fio condutor que está unindo as duas plaquinhas, e ele vai de quem oxida para quem reduz. Como o zinco oxida e o cobre reduz, está certo. Os elétrons vão sair do zinco para o cobre, né? Da plaquinha de zinco para a plaquinha de cobre, beleza? Então é isso que vai acontecer aqui nesse processo de oxirredução. Tranquilo? Item 4. O símbolo de duas barras paralelas representa a ponte salina, ou uma membrana porosa, cuja finalidade é manter as duas semicelas eletricamente neutras, por meio da migração de íons, corrente iônica. Então, pessoal, lembrando que numa pilha, a ponte salina, ela ajuda a manter o equilíbrio entre os íons nos dois polos da pilha, né? Para você não ter excesso de cátion ou ânion em um dos polos, e aí eles podem migrar pela ponte salina, ou no caso, os íons da ponte salina podem migrar para soluções para conseguir equilibrar os contra-íons, para sempre mantendo esse equilíbrio, fazer a pilha continuar, né? Enquanto eu tiver o eletrodo ali que está oxidando, a pilha tem que continuar, tá? Então, realmente essas duas barrinhas indicam a ponte salina, indica que eu vou manter o equilíbrio dos íons, eu não vou ter excesso de zinco em uma solução, não vou ter excesso de íon negativo, geralmente o sulfato na outra solução, tudo bem? Então está correto aqui o item 4. E o item 5 diz o seguinte: a equação da reação global dessa pilha é Zn mais 2 mais cobre, formando Zn mais cobre 2+. Galera, perceba que nessa equação, o que está acontecendo com o zinco? De mais 2 para 0, o zinco está reduzindo. E o cobre de 0 para 2+, está oxidando. E não é isso que acontece. A gente sabe que o zinco oxida e o cobre reduz.
tanto pela equação formal representada ali em cima, quanto pelos potenciais fornecidos. Os potenciais mostram que o cobre, por ter maior potencial padrão de redução, vai sofrer redução. E o zinco, por ter menor potencial padrão de oxidação, menor potencial padrão de redução, vai sofrer oxidação. Então, tá errado aqui. Na verdade, deveria ser como assim, ó? Deveria ser o zinco 0 mais o cobre 2+, formando o quê? O zinco 2+, mais o cobre 0, beleza? Então essa deveria ser a forma correta da reação global que nós temos aqui, representando esse processo. O zinco oxidando e o cobre reduzindo, beleza? Então tá errada aqui essa afirmativa. Então ficamos com o quê? 2, 3 e 4, cadê? 2, 3 e 4, alternativa D, beleza? Nenhum probleminha na questão, tá tudo certo. Então, alternativa D é a resposta dessa questãozinha aqui, de boa?